Som. Boa noite a todos, você também que nos acompanha online, que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, estejam sobre a tua vida. Nós estamos reunidos nesta noite com muita alegria para cultuar a Deus, com gratidão no coração, pela inauguração deste ponto de pregação aqui na cidade de Nova Granada, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois de mais de 1 ano e meio de reuniões de estudo bíblico, na casa de uma família muito querida aqui da cidade, o Conselho da IPB Rio Preto entendeu que era o momento então de iniciarmos o serviço de culto público. E veja, logo de início aqui, eu quero cumprimentar todas as demais igrejas genuinamente evangélicas desta cidade, que há tanto tempo têm pregado com fidelidade a palavra de Deus aqui, e dizer que estamos aqui com o propósito de cooperar com elas, para que o reino de Cristo se expanda ainda mais nesta cidade, livrando pessoas das trevas ao conduzi-las para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente cada pastor, cada obreiro, representante das igrejas, das demais igrejas que já militam aqui nesta cidade há tantos anos. É uma alegria para nós tê-los aqui conosco, também as demais autoridades presentes, os visitantes, membros da IPB, são tantas pessoas que colaboraram, que estenderam a mão para que este sonho, esta obra aqui, que nasceu no nosso coração há mais de ano, acontecesse nesta noite. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vamos orar neste momento. Eu convido a você que pode se colocar de pé, se coloque de pé neste momento em reverência ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Deus, pela tua graça que é melhor que a vida. Te damos graças, ó Deus, pela presença do Senhor no meio de nós e em nós. Te damos graças, ó Deus, por este ponto de, ó Deus, que em nome de Jesus, o teu bom e eterno propósito se cumpra aqui pelo ministério fiel desta igreja, Senhor. Ajuda-nos, Pai, na dependência do teu Espírito Santo, a pregarmos a tua palavra, a semearmos o teu evangelho aqui, Senhor, para que muitas vidas que lá na eternidade, antes de tudo ser criado, o Senhor já escolheu, para que elas ouçam a pregação da tua palavra, para que elas sejam então libertas da escravidão, Senhor, libertas de uma opressão pecaminosa, libertas deste mundo corrompido, sejam libertas das garras do inimigo e venham para a maravilhosa luz de Cristo. Ó Deus, que haja esperança na vida de muitos moradores aqui da cidade de Nova Granada e da região, que serão alcançados pela pregação, pelo estudo bíblico da Tua Palavra. Senhor, que a Tua luz, ó Deus, entre nos lares, entre nos corações dos moradores de Nova Granada. Que o Senhor faça, Senhor, uma revitalização da fé daqui de muitas famílias, de muitas pessoas. Ó Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre este lugar. Nós estamos aqui, ó Deus, para testemunhar da Tua igreja, do Teu reino aqui neste lugar, Senhor, para que as trevas partam em retirada pela pregação da luz de Cristo. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estenderam a mão para que esta obra acontecesse. O Senhor conhece no seu coração a vida e o empenho e as orações e as contribuições de cada uma dessas pessoas, e nós louvamos grandemente o Teu nome, ó Deus. Senhor, esta igreja é Tua, o povo é Teu, a palavra é Tua, a cidade é Tua. Manifesta, Deus, o Teu poder neste lugar. Ó Pai, que muitas vidas se convertam das trevas e venham aqui, Senhor, para este lugar, para ouvir a Tua palavra, para serem alimentados na alma. Nós Te louvamos, Senhor. Recebe todos os atos deste culto. Culto, Pai, de ação de graças. Culto, ó Deus, de consagração deste lugar, para a glória do Teu nome aqui nesta cidade. Recebe, Senhor, na mediação do Teu Filho Jesus, e é no nome dEle que oramos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos, a inauguração de uma igreja cristã que prega o Evangelho como revelado por Deus na sua palavra é motivo sempre de grande alegria para a população local, que tem oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus que se revela ao pecador em sua palavra para salvá-lo pela fé em Cristo Jesus. E veja, é exatamente essa exultação de alma que tomou conta aqui do salmista e o fez naqueles dias, que chega até a mim e a você hoje, compor o Salmo 100, quando meditou na bênção que é ter acesso a uma igreja onde Deus se faz presente pelo anúncio da sua palavra, no poder do seu Espírito. Abra sua Bíblia aí comigo no Salmo de número 100.
Veja o que disse o salmista aqui. Salmo de número 100. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e dos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aplicando isso aqui para esta igreja em Nova Granada, veja, celebrem com júbilo, moradores de Nova Granada, de maneira especial. Sirvam ao Senhor com alegria e com louvor nos lábios. Por quê? Porque o Senhor desta cidade e desta igreja é o único Deus. E há muitas pessoas que vivem aqui em Nova Granada e que são ovelhas que pertencem a Jesus Cristo e que serão alcançadas pela pregação e estudo bíblico a cada semana neste lugar. E tudo isso revela o que, segundo esse salmo? Revela a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus ao cumprir sobre a vida destas ovelhas de Cristo que aqui residem, no poder do Espírito Santo. Deus vai cumprir as suas promessas de salvá-las, não por suas obras, não do seu jeitinho, mas pela fé na obra única e suficiente de cruz do seu amado Filho Jesus. Então, note aí, a Trindade em ação na salvação dos pecadores. É com essa alegria no coração, com este louvor nos lábios, com gratidão a Deus, que nós vamos agora louvá-lo com um cântico do nosso coral, do coral da IPB Rio Preto, coral Deus Conosco, sobre a batuta da regente Carolina Cruz.
Graças a Deus, como é bom louvar o Senhor, expressar toda a nossa gratidão e a nossa alegria de nós. Eu quero pedir para o presbítero Marcos Prisco nos conduzir em uma oração, Marcos, agora, de louvor a Deus e de confissão de pecados. Por favor, você pode vir à frente? Senhor Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, por essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Esse é o nosso desejo, ó Pai, é o desejo mais profundo do nosso coração, prestar culto ao Senhor, em gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado aqui nesta cidade. E agora temos a oportunidade, ó Deus, de começar este ponto de pregação aqui neste local. Suplicamos, ó Deus, a Tua bênção para que realmente o Teu Santo Espírito nos visite nessa noite, falando Senhor aos nossos corações. Amém. Que a Tua palavra, Senhor, seja plantada nos nossos corações e produza bons frutos para a glória do Teu nome, Amém. Pai. Suplicamos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados. Deus, perdoe-nos, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes entristecemos ao Senhor, seja em atos, seja em palavras, seja em pensamentos. Por isso, ó Deus, purifica-nos com o sangue do Teu Filho Jesus. Amém. E que o Senhor, ó Deus, possa nos aceitar na Tua presença nesta noite. Amém, Senhor. Nós oramos na mediação do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos agora ouvir a voz de Deus pela pregação da palavra do Senhor. Eu quero convidar aqui o reverendo Misael, que vai pregar a palavra de Deus hoje para cada um de nós, alimentando a nossa alma. O reverendo Misael é o pastor titular da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, presidente do conselho também. Uma alegria, viu, meu irmão? Graças a Deus pela sua vida. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, Misael, diante de ti, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo agora no poder do teu Espírito Santo, para comunicar à tua igreja a palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Aquieta o nosso coração em tuas mãos, ó Deus, e guia-nos pelo teu Santo Espírito nessa hora, para que sejamos edificados pela pregação fiel da tua palavra. Amém. Abençoa o teu servo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, cumprimento a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma noite festiva, a gente se alegra em Deus por essa ocasião, uma ocasião histórica, importante para a nossa igreja de São José do Rio Preto, importante também, creio eu, para a cidade de Nova Granada. A nossa oração é que esse trabalho seja uma grande bênção, possa realmente ser uma fonte de graça derramada de Deus sobre essa cidade, que a nossa igreja aqui possa cooperar, fraternalmente com as demais igrejas evangélicas, que possa haver aqui, como a gente já tem ouvido desde o início, conversões, transformação de vidas. E a gente louva muito a Deus pela bênção da igreja. E o texto que a gente vai ler nesse momento fala sobre essa instituição tão preciosa, que é a instituição chamada Igreja. Eu vou ler o texto que se encontra em Efésios, capítulo 3, de 8 até 13. Efésios, capítulo 3, de 8 até 13. E nesta passagem, nós temos o apóstolo Paulo dizendo algumas coisas. Eu vou ler aqui as palavras do apóstolo. Efésios 3, de 8 a 13, diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele,
Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez. Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua bênção, Senhor Deus, se derrame na nossa vida por meio desta palavra. Nós te agradecemos pela alegria, ó Deus, de participar desse momento, pelo privilégio de sermos o Teu povo, pela bênção, Senhor Deus, de podermos ter a Tua palavra aberta diante de nós. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós nos alegramos porque nesta noite está sendo estabelecido um ponto de pregação aqui na cidade de Nova Granada. Em julho de 2015, eu estive aqui na cidade de Nova Granada, acompanhado do nosso irmão Rogério Cruz e de um outro irmão que hoje a idade vai chegando, eu tentei lembrar de todo jeito, não consegui lembrar, mas eu creio que era um dos pastores. Era você, Gilberto? Pronto, vou descobrir depois. Mas foi bem interessante. A data foi julho de 2015 e na época a gente veio aqui exatamente com esse objetivo: vamos conhecer Nova Granada, vamos orar ali na cidade. A gente estacionou próximo da praça e circundou a praça ali, fez uma oração. Depois a gente saiu andando por algumas ruas, identificamos algumas igrejas, fomos na época também na prefeitura, conversamos ali na prefeitura com alguns funcionários. A ideia era obter um mapa da cidade, alguma coisa assim, e depois fizemos ali um levantamento sobre Nova Granada. Tudo no nosso coração naquele momento era: vamos iniciar um trabalho em Nova Granada, agora dentro dessas novas iniciativas de novos trabalhos da igreja. E Deus, naquele contexto, encaminhou todas as coisas para que a gente começasse um trabalho em Cedral. Olha só como foi a direção de Deus. A gente visitou Nova Granada, mas a gente começou em Cedral. Os anos passaram, o trabalho em Cedral acabou não se estabelecendo em Cedral, mas a gente colheu muitos frutos abençoadíssimos, porque temos irmãos queridos que ali, com relação ou como fruto do trabalho de Cedral, hoje estão participando da nossa igreja em São José do Rio Preto. O fato é que se passaram 9 anos, e 9 anos depois, olha a gente aqui em Nova Granada, participando desse culto, iniciando um ponto de pregação nesse município tão querido. E um ponto de pregação é um marco, porque quando um grupo pequeno se torna ponto de pregação, isso sinaliza que o Evangelho produziu fruto, que o Evangelho começa a se consolidar, e agora existe um potencial para esse trabalho crescer. Se assim Deus abençoar e permitir, ele pode se tornar uma congregação e em seguida se tornar uma igreja constituída segundo as Escrituras e também segundo as normas da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então é por isso que a gente se congratula, né? Eu quero me congratular tanto com nosso irmão licenciado Rogério, também com a sua família, com a família muito querida do Alaídes, né? A sua esposa Sabrina, a sua sogra Lisete, que nos acolheram tão bem, já desde o primeiro momento que abriram as portas da sua casa para a gente. E a gente louva muito a Deus pela vida de vocês, pelas vidas de vocês, pelas vidas também daqueles que, assim que foi estabelecido esse núcleo aqui, esse grupo, grupo pequeno, algumas pessoas então que já começaram a participar e têm se feito presentes, constantes nesse trabalho. Então, repetindo, um ponto de pregação corresponde ao broto que sai da terra com vistas a crescer como igreja. E a igreja, de acordo com o apóstolo Paulo, é digna da nossa atenção. O tema, o foco dessa carta de Paulo aos Efésios é a unidade da igreja gloriosa. E nessa parte do texto, que começa lá no verso 1, a gente tem o apóstolo Paulo falando sobre a graça que Deus concedeu a ele. Deus fez dele, Paulo, um ministro da palavra. Paulo explica também, desde o início, no verso 1 desse capítulo 3, que Deus concedeu a ele uma revelação sobre um mistério que estava oculto desde os tempos eternos, mas que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Esse é o mistério do amor de Deus que alcança todo tipo de pessoas, não apenas os judeus, mas também aquelas pessoas que moravam em Éfeso, que não eram judias de nascimento, mas que agora tiveram a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho.
E quando olhamos aqui para esses versículos que lemos, versos 8 a 13, nesses versículos Paulo declara que Deus decidiu realizar uma grande obra por meio da igreja. E no verso 10 a gente encontra essa expressão, pela igreja, e daí ele segue dizendo algumas coisas extremamente importantes, extremamente sublimes. O texto afirma duas coisas. Primeiro, que pela igreja a sabedoria de Deus se torna conhecida. É a primeira afirmação. Além disso, Paulo prossegue dizendo que pela igreja o propósito eterno de Deus é cumprido. Então, em primeiro lugar, pela igreja, a sabedoria de Deus se torna conhecida. Paulo declara, a mim, olha lá no verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como a gente já afirmou, Paulo se considerava um agraciado. Basta você olhar desde o verso 1, ele vai dizer já desde o início desse capítulo 3, por exemplo, ele diz lá no verso 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. No verso 7 ele diz, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. No verso 8 ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Ele se entendia agraciado por Deus, e ele entendia que era um grande privilégio que Deus tinha dado a ele, de poder falar do Evangelho, mesmo sendo ele, como diz aí, o menor dos santos. Ele havia recebido esse chamado de Deus. Ele não pregava por orgulho, ele não pretendia tornar o nome dele célebre, ele não se via como grande, e sim como um pecador, somente pela graça de Deus. E para Paulo, pregar o Evangelho corresponde a apresentar para as pessoas uma coisa que, pelo menos até aquele momento da história, elas não sabiam, desvendar para elas um mistério que ficou escondido em Deus por muito tempo, como ele diz aí no verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Como eu disse, desde o verso 1, Paulo está falando sobre esse mistério. Ele menciona esse mistério no verso 3, diz que ele sabe do que se trata no verso 4, ele recebeu revelação de Deus sobre esse mistério nos versos 3 e 5. E que mistério é esse? O mistério é desvelado no verso 6. Se você olhar para o verso 6, vai constar assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Todas as pessoas que aceitam Cristo se tornam membros de um mesmo corpo, de uma mesma família, independentemente da sua origem, da sua classe social, da sua escolaridade, da cor da pele, da etnia. Todos os que creem em Jesus partilham de uma mesma promessa de vida eterna nele, ou seja, todos os que confiam em Jesus vão para o mesmo céu. Esse é o mistério. Paulo se tornou o mensageiro desse mistério. E Paulo não apenas diz que ele é mensageiro, mas ele diz mais, ele diz que isso é impressionante. O fato de Deus juntar pessoas diferentes em torno do mesmo Salvador é impressionante, é o que Paulo diz. Não é só impressionante para homens, é impressionante para os anjos, porque Paulo diz assim, por meio disso que Deus opera na igreja, por meio da operação desse mistério, por meio desse fato de que Deus está salvando pessoas diferentes, tanto judeus quanto gentios, pessoas de distintas origens, de distintos pensamentos, pessoas que agora não teriam nada a ver uma com a outra se não fosse Cristo, mas agora por causa de Cristo se chamam
umas às outras de irmãs, e entendem que fazem parte da mesma família. Paulo diz, por causa disso que Deus está realizando, principados e potestades nas regiões celestiais ficam de queixo caído. Eles ficam boquiabertos, perplexos diante dessa manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Olha o verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo nesta passagem? A nossa Bíblia de Genebra nos ajuda a entender. Ela explica o seguinte: Paulo via o estabelecimento da paz entre judeus e gentios na igreja como um sinal para os poderes cósmicos. Olha que interessante. Como é isso? Parece coisa tão simples, é ou não é? Imagine aqui, nesse lugar, a gente ter judeus e gentios, gente diferente, unida agora em Cristo. Paulo diz, esse é um sinal para principados e potestades. Como assim? Olha o que continua dizendo a nossa Bíblia de Genebra. Diz mais, o fato deles, ou seja, judeus e gentios, poderem ser unificados radicalmente uns com os outros em Cristo, era uma demonstração da profunda sabedoria de Deus. E servia, preste atenção, isso servia como prova para os poderes celestiais de que Jesus é realmente o Senhor do universo. Essa era a prova. Então agora eles podiam ver, olhar para a história e dizer, olha o que está acontecendo lá. Esses dois grupos antagônicos, inimigos uns dos outros, que não gostam um do outro, esses dois grupos agora estão unindo-se, pessoas de diferentes grupos estão se unindo, estão se submetendo, se ajoelhando, se prostrando diante de um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E é isso mesmo que acontece. De acordo com Paulo, pela igreja, a sabedoria de Deus se torna conhecida. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, Paulo também informa que pela igreja, o propósito eterno de Deus é cumprido. Ele diz no verso 11, tudo isso acontece, tudo isso transcorre deste modo, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem um propósito eterno. O propósito eterno de Deus é revelar a sua sabedoria ao cosmos, a todo o universo, por meio da manifestação da supremacia de Cristo. Então, quando uma igreja é ajuntada, unindo gente eleita por Deus, redimida por Deus Filho, chamada por Deus o Espírito Santo, o propósito eterno de Deus deixa de ser apenas uma frase, deixa de ser apenas uma abstração e se torna concreto dentro da história. Então, quando a igreja celebra aniversário, como a gente está fazendo lá em Rio Preto, a gente pode dizer, completamos 88 anos de organização. Então, Deus está há praticamente 9 décadas ajuntando gente diferente em torno de Cristo, manifestando a sua soberania na salvação, a sua sabedoria eterna, maravilhosa. Então o propósito de Deus está sendo confirmado por esse aniversário. Mas quando uma igreja se ajunta como agora, para inaugurar um ponto de pregação, é a mesma beleza que está sendo mostrada aqui. Ou seja, Deus ajuntando pessoas distintas, diferentes, que não se conheciam, que não tinham nada a ver umas com as outras há tempos atrás, mas que agora se encontram, se abraçam, se cumprimentam, dizem que seguem o mesmo Senhor e esperam pelo mesmo céu, têm a mesma esperança de glória. Ou seja, o propósito eterno de Deus se cumpre aqui em Nova Granada. E agora, feitos filhos do Pai Celestial, esses que pertencem a Jesus, todos eles, independentemente de quem são, de onde vieram, todos eles agora podem entrar na presença de Deus, como vemos aí no verso 12, com ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ou seja,
Todos nós podemos agora nos dirigir ao nosso Pai Celestial. Nós temos um Deus agora que nos ouve. A gente ora, Ele ouve, Ele responde, Ele atende. Tudo isso por causa da obra de Cristo. Paulo está dizendo, Deus tem um eterno propósito. Deus tem um plano. A vida possui finalidade. A nossa existência possui sentido. Até mesmo as tribulações pelas quais a gente passa se encaixam no eterno propósito de Deus. Paulo escreve aos Romanos, lá em Romanos 8, 28, dizendo isso, e aqui ele enfatiza no verso 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E há quem diga que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, a primeira prisão de Paulo em Roma, entre os anos 60 e 62, os irmãos de Éfeso corriam esse risco de imaginar Paulo preso, pensar nele sofrendo em Roma, e por conta disso se desanimarem, desfalecerem na sua fé ou no seu ânimo da carreira cristã. Paulo conforta esses irmãos dizendo, o sofrimento dele, de Paulo, redunda em glória para eles. Enquanto Paulo está preso, ele pode escrever sobre o Evangelho, pode escrever essa carta aos Efésios, pode alcançar os corações deles. Enquanto Paulo está aprisionado, Deus está cumprindo o seu eterno propósito. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o que Paulo está dizendo aqui, pela igreja, o propósito eterno de Deus é cumprido. Concluindo, quando a gente olha para Efésios 3, de 8 a 13, a gente aprende que pela igreja a sabedoria de Deus se torna conhecida, pela igreja o propósito eterno de Deus é cumprido. Isso quer dizer que antes de tudo, eu e você, reunidos aqui nesta noite, e você também que está acompanhando da sua casa, esse culto aí por meio do seu dispositivo, todos nós, sem exceção, precisamos ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, nos termos do mistério do Evangelho. Paulo está trazendo essa mensagem, Deus está reconciliando o mundo, está reconciliando gente de todos os tipos, por meio de Cristo. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, nós temos que crer em Jesus conforme o Evangelho, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados conforme o Evangelho. Todos precisamos saber que nós somos amados e unidos com Deus por meio de Jesus conforme esse mistério do Evangelho. Todos precisamos ter convicção de que pertencemos ao corpo e à família da igreja conforme o Evangelho. Por isso, vamos crer hoje, vamos nos arrepender hoje, vamos louvar a Deus por seu favor imerecido hoje. Mas não é só isso, quando olhamos para essa passagem, de acordo com Paulo, Jesus reconcilia gente naturalmente irreconciliável. Já viu aqueles menininhos que, quando estão em certa idade e dizem assim, estou de mal, vira as costas um para o outro, não quer mais conversar, não quer mais nem estar no mesmo ambiente juntos? Então, tem algumas pessoas que ficam de mal e não são crianças não, já têm mais de 40 anos ou 50 anos e olha para outro adulto e diz, estou de mal, e não querem mais conversar com aquela pessoa. Gente que não quer se reconciliar. A gente precisa entender isso. Na época de Paulo, judeus e gentios, no máximo, se suportavam. Eles não se gostavam naturalmente, conviviam por força de lei, porque de certa maneira, os gentios, especialmente os romanos, oprimiam, por exemplo, os judeus, nação dominada e oprimida. E os outros gentios, que eram os gregos, tinham uma certa predominância do ponto de vista da intelectualidade, consideravam os judeus uns toscos, que não conheciam todas as profundidades ou profundezas ou os detalhes e coisas maravilhosas da sabedoria grega. Eles não tinham uma atração recíproca, judeus e gentios, não gostavam naturalmente uns dos outros, não nutriam afeto uns pelos outros.
O que Paulo está ensinando na carta aos Efésios? Cristo desce dos céus, e quando ele desce dos céus e morre na cruz e ressuscita, ele dissipa toda mágoa. É o que Cristo realiza. Cristo cura todas as feridas. Cristo estabelece paz entre esposos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, noras, genros e sogros, tios e sobrinhos, primos e primas, patrões e empregados. Cristo junta em torno de si gente de todos os lados, de cima, de baixo, de direita, de esquerda, do lado de cá, do lado de lá. Ele junta irreconciliáveis. É o que ele faz. Cristo perdoa. E Cristo nos concede poder para pedir perdão. E também para perdoar. Quando pessoas, antes ranhetas, indispostas, separadas, agora se aproximam uma da outra por meio de Jesus, sabe o que acontece? Os principados e as potestades nos lugares celestiais param e abrem as suas bocas. É o que Paulo está ensinando nessa carta aos Efésios. Deus operou um milagre de reconciliação. E aí os principados e potestades olham e veem um milagre da reconciliação lá embaixo e dizem: Jesus é realmente Senhor da história. É isso que acontece. A sabedoria de Deus tilinta entre as estrelas. O Senhor recebe glória. Sendo assim, se nós somos de Jesus, vamos pedir perdão uns aos outros? Vamos nos perdoar? Vamos nos aproximar ou reaproximar? Vamos nos reconciliar? Vamos nos ajuntar? E finalmente, nós podemos e devemos elevar as nossas mãos em adoração a Deus, porque Ele cumpre em nós o seu eterno propósito. Isso é o que Ele faz. Nós visitamos Nova Granada em 2015, e quando a gente veio aqui em 2015, aquela visita aconteceu para cumprir um eterno propósito. A família do irmão Alaídes visitou a nossa igreja em São José do Rio Preto, se tornaram membros da nossa igreja, cumpriram um eterno propósito. Depois eu, os presbíteros Rogério, Alceu, visitamos o lar do Alaídes, fomos por ele apresentados a outras pessoas. Ele saiu aqui pela cidade nos apresentando pessoas e mostrando lugares. A ideia na época era: não, vamos encontrar um lugar agora para começar imediatamente um trabalho aqui, cheio de entusiasmo, não é? Pois bem, aquela vinda daquele grupo aqui, naquele dia, foi para cumprir ou foi por conta desse eterno propósito. Depois realizamos o primeiro culto na residência do Alaídes com a presença da igreja. Isso foi no dia 20 de agosto de 2023. Por que aconteceu aquele culto? Porque Deus tem para com Nova Granada um eterno propósito. Em seguida, o irmão Rogério Cruz, candidato ao Sagrado Ministério, foi designado para conduzir um GIS pioneiro aqui. Reverendo Gilberto veio, outros presbíteros vieram em outras ocasiões. Tudo isso para cumprir um eterno propósito. E hoje, Rogério está sendo estabelecido aqui como obreiro responsável por esse trabalho. Esse trabalho está sendo estabelecido como ponto de pregação. E tudo isso está cumprindo um eterno propósito. Você já parou para pensar no que é a igreja? Você já parou para pensar nisso? Que quando você se reúne com o povo de Deus, pode ser um grupo grande, ou pode ser 2 ou 3 reunidos, você vai dizer: nós estamos reunidos aqui cumprindo um eterno propósito. Que coisa maravilhosa é a igreja. Paulo está falando sobre isso, sobre essa soberania de Deus na igreja. Paulo está dizendo uma coisa: Deus nos governa, nossas vidas estão nas mãos dele. Como diziam os antigos, vamos baixar nossa crista. Como dizem os nossos queridos irmãos pentecostais, vamos colocar nossa boca no pó,
nós precisamos ser humildes diante de Deus que governa. Nós somos pó, Ele é rei, nós somos passageiros, Ele é eterno, somente Deus governa. O propósito de Deus conduz o cosmos, o propósito de Deus conduz o Brasil, o propósito de Deus conduz Nova Granada, o propósito de Deus conduz São José do Rio Preto, o propósito de Deus eterno conduz eu e você. Então vamos nos prostrar diante de Deus, vamos reconhecer que Ele e somente Ele é o Rei das nações e o Rei da glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso? Senhor, no nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas diante da Tua presença e suplicar que Teu Espírito Santo traga essa palavra, Senhor Deus, poderosamente no nosso coração, que ela seja confirmada e produza muito fruto, ó Deus, para a Tua glória e para a bênção do Senhor sobre a vida do Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero perguntar para o Rogério se ele vai conduzir esse momento, ou pode prosseguir, Rogério? Joia. Rogério, eu estava pregando e estava procurando você lá, mas você estava aqui. Estava tão quietinho aí, joia. Eu quero passar então a palavra agora para o reverendo Gilberto. O reverendo Gilberto vai fazer o ato aí de instituição do ponto de pregação. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tendo tomado conhecimento deste elevado e sublime propósito de Deus para este lugar, para esta cidade, para as nossas vidas, é maravilhoso compreender que na agenda de Deus Ele havia estabelecido para que nós nos reuníssemos aqui nesta noite. E nós entendemos que as coisas caminham assim, cumprindo a vontade de Deus, e nesse aspecto nós sabemos que Deus despertou de uma forma muito especial no coração do nosso irmão Alaídes, da irmã Sabrina e da dona Elisete, o desejo de conhecerem mais da palavra de Deus, de se aprofundarem da palavra de Deus, e pesquisando e estudando, eles tomaram conhecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, e assim foi que eles nos procuraram, foram visitar-nos lá em São José do Rio Preto, participando de um culto lá, e depois ali de participarem, se entregaram no propósito de participar de uma classe de novos membros, para conhecer melhor a igreja, né, e como a igreja funcionava. E assim, participando, ao final da classe, eles disseram: é isso que nós queremos. E ali, então, eles professaram a fé, assumiram como membros da igreja e não pararam aí, de forma maravilhosa, né? Já disse a eles que, de modo semelhante ali a Priscila e Áquila, conforme nós lemos no registro da palavra de Deus, eles deram um jeito de abrirem a sua casa, colocaram lá então uma placa em frente da casa: aqui tem estudo bíblico da fé então reformada. E assim então começou através então do nosso irmão, na época ainda seminarista, Rogério, o funcionamento de um GIS, né? A sigla da Grupo de Igrejas Simples. Então, às terças-feiras,
passou a ter uma reunião ali na casa desses irmãos. E eles convidaram os vizinhos, amigos, e passaram ali a reunir um grupo precioso de pessoas que então continuaram com esse desejo de conhecer olha, nós queremos mais, nós queremos além da terça-feira, queremos ter aos domingos, queremos ter reunião durante a semana, ouvir mais a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E em decorrência disso, nós hoje estamos aqui, né, para darmos esse primeiro passo, né, na plantação aqui de um ponto de pregação que caminhará em breve, né, para tornar-se uma congregação, né, e depois tornar-se uma igreja organizada para servir assim ao Senhor Jesus. De modo que nós vamos agora, nesse momento, nos dirigirmos ao Senhor nosso Deus em oração, consagrando a Ele este lugar, né, para o serviço dEle, para a glória do nome dEle. E eu convido aos que puderem colocar-se em pé, para que coloquem-se em pé e, juntamente comigo, nós vamos orar assim ao nosso Deus. Bendito Deus, nosso amoroso Pai Celestial, como nós nos alegramos, ó Deus, em estarmos participando aqui desta ocasião tão significativa na vida desta cidade e cumprindo assim, ó Deus, o propósito do Senhor na proclamação do Teu Evangelho. Senhor Deus bendito, nós nos alegramos, ó Pai, porque esse é o Teu propósito, que o Teu Evangelho, o Evangelho da Boa Nova da salvação em Cristo Jesus, seja levado a toda a criatura, para que, ó Deus, todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvirem acerca deste maravilhoso mistério da reconciliação do homem com Deus, da reconciliação da nossa união com o Senhor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos, ó Deus amado, que outrora foi do Teu agrado que o Senhor determinasse a construção de um lugar, a dedicação de um lugar para o serviço de adoração, de busca ao Senhor, um lugar onde ali o Senhor mesmo disse que ali o Senhor manifestaria a Tua presença e a Tua glória, de modo, ó Deus, que assim as pessoas poderiam expressar que um dia nos Teus átrios valia mais que 1000, e dá preferência no coração, ó Deus, dos Teus servos, de preferirem estar na casa do Senhor do que, ó Deus, no caminho da iniquidade. Assim, Senhor, nós entendemos que o Senhor nos dá o privilégio de agora também estarmos dedicando ao Senhor, consagrando ao Senhor este lugar.
e nós oferecemos ao Senhor, ó Deus, este lugar de culto, esse templo, essa casa de oração, para que aqui neste lugar sejam oferecidas orações, sejam oferecidas ações de graças, sejam tributados hinos de louvor, cânticos de adoração, que glorifiquem, que exaltem, que engrandeçam o teu maravilhoso nome. Nós, ó Senhor, dedicamos este lugar, especialmente para a pregação da tua santa palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa para transformar os corações. Nós dedicamos este lugar para aqui, ó Deus, em temor e tremor, celebrarmos, ó Deus, os sacramentos do batismo, da ceia do Senhor, ó Deus, como expressão de obediência e como expressão de afirmação da nossa fé na suficiência da obra do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, assim nós consagramos ao Senhor este lugar. Ó Deus, e nós lhe rogamos que o Senhor esteja despertando, ó Deus, no coração das pessoas que moram nesta cidade, que moram aqui nestas proximidades aqui, Senhor, a que possam serem impulsionadas para dizerem como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Pai amado, assim nós consagramos, ó Deus, a Ti este lugar. Isso nós o fazemos orando, entregando a Ti este lugar, na mediação do nosso único Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, amém. A igreja pode assentar-se. Meus queridos irmãos e irmãs, e agora eu declaro dedicada esta casa de oração, consagrado ao Senhor Deus, este lugar, para a glória dele. Isso nós o fazemos em nome do Deus eterno, soberano, o Deus todo-poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que neste lugar muitas pessoas possam conhecer e experimentar realmente quem é Jesus Cristo, o Redentor, o nosso Salvador, e que muitas vidas venham ser consagradas, santificadas, para serem apresentadas a Deus, a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós dedicamos este lugar. Amém. Obrigado. Gostaria de convidar o nosso irmão, licenciado Rogério, para se colocar aqui à frente. Vou ler o texto, Rogério, que se encontra em Atos 8, a partir do verso 4, diz assim, até o verso 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Prezado Rogério, Filipe foi poderosamente usado pelo Senhor como evangelista na cidade de Samaria. E a partir dessa data, você será constituído obreiro responsável pela evangelização de Nova Granada, terá sob seus cuidados este ponto de pregação. Nossa oração é que Deus lhe assista com direção do Espírito Santo, assim como ele assistiu a Filipe. Que Deus lhe conceda bênção sobre seu serviço, a graça de ganhar vidas para Jesus, assim como Deus concedeu a Filipe, e que por meio do seu serviço aqui, haja alegria entre os irmãos que aqui congregarem, e que essa alegria transborde para a cidade. Assim como nós lemos, e houve grande alegria naquela cidade, que seja assim em Nova Granada, para a glória de Deus, através do seu ministério, e que você, então, seja realmente um servo de Deus, que não perde de vista a graça do Senhor, que você dependa da graça do Senhor, e dependente dela, que você permaneça fiel. Nós vamos orar nesse momento, consagrando a vida do nosso irmão Rogério, e estabelecendo o Rogério, então, como obreiro desse trabalho. Eu quero convidar nosso presbítero Marcelo para vir à frente fazer essa oração. Marcelo, por favor, em nome do conselho, e a partir desta oração, empossando então o nosso irmão Rogério. Grandioso Deus, receba a nossa adoração, ó Pai, na humildade do Teu Santo Espírito, ó Senhor. E neste momento, Deus, queremos consagrar a Ti a vida do Rogério, ó Deus, como obreiro responsável pelo trabalho aqui em Nova Granada, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja a todo momento, ó Deus, orientando, guiando, sustentando a fé do Rogério, ó Deus, instruindo, ó Deus, nas Tuas verdades, ó Deus, abençoando juntamente com ele toda a sua família, ó Deus. Que o Senhor esteja conduzindo este ponto de pregação, ó Pai, para que, de acordo com a Tua vontade, a partir daqui a Tua palavra seja pregada com fidelidade, ó Deus, para que os Teus filhos que se encontram nesta cidade e que ainda não a tenham ouvido, ó Deus, possam ter essa oportunidade, ó Deus, possam se achegar a Ti por meio do trabalho que estamos realizando aqui em Nova Granada, ó Deus. E que tudo isto, ó Pai, seja feito para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, para o crescimento e fortalecimento do Teu reino, ó Deus, e que todos nós, ó Deus, sejamos fortalecidos na esperança da volta gloriosa de Jesus Cristo, ó Deus, e que com Ele, ó Pai, possamos morar eternamente junto de Ti, ó Deus. Busque, ó Pai, os Teus filhos que ainda não se encontraram contigo aqui nesta cidade, e que o Senhor o faça isso, ó Deus, por meio do trabalho do Rogério e dos demais membros desta comunidade que já se congregam aqui, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos atuar na Tua obra, ó Deus, a Tua igreja de São José do Rio Preto, podendo instalar este trabalho aqui, ó Deus. Que o Senhor também abençoe a igreja mãe, ó Pai, para que ela se fortaleça e que ela seja um apoio firme para o trabalho aqui, ó Deus. Fica com todos nós, ó Pai, é o que nós te suplicamos, agradecidos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará em nossas vidas, ó Deus, e especialmente aqui em Nova Granada, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados, são muitas emoções, uma grande responsabilidade, mas muita gratidão no coração a Deus.
Gratidão a Deus por servi-lo. Não há nada mais nobre e importante nesta vida, meus amados, do que conhecer a Cristo ou ser conhecido por Ele e agora passar a servi-lo com os dons e talentos que Ele tem dispensado a cada um de nós e a você também, porque você, criado à imagem e semelhança de Deus, você que foi reconciliado pelo sangue de Cristo, Deus te deu talentos, dons espirituais para você servi-lo. E as pessoas às vezes me perguntam, mas eu não sei, o que eu posso fazer para o Senhor? E eu pergunto assim, escuta, o que você tem feito para o Senhor? Porque é ali, quando você lança a mão do serviço, fazendo alguma coisa, dá aula, limpa a igreja, vai para a cozinha, faça alguma coisa, e Deus, Ele vai confirmar o dom que Ele te deu. Agora você precisa se dispor, vai ser um diácono, vai ser um presbítero, vai participar da liderança, mas vá servir a Cristo, vá servir a igreja de Cristo. E pela graça de Deus, eu tenho assim uma ardente expectativa no meu coração, de que aqui em Nova Granada existem muitos diáconos, muitos presbíteros, muitos líderes de louvor, muitas pessoas entendidas na área da tecnologia, da transmissão, porque eu não entendo nada disso, que vão poder me ajudar aqui com o passar do tempo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade rica, louvo a Deus pela palavra tão pertinente, trazida para nós, para os nossos corações nesta noite. Olha, irmãos, é pela igreja que Deus revela a sua sabedoria, é pela igreja que Ele cumpre o seu mistério de salvar pessoas ao uni-las a Cristo, como ouvimos hoje. Não há maior privilégio do que esse, do que você ter sido conhecido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e estar congregando como povo de Deus nessa vida, ter o coração cheio de esperança, de verdadeira esperança, ter propósito de vida. Quantas pessoas eu converso no dia a dia que não sabem o que esperam, não sabem por que vivem, aquelas respostas fundamentais: o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para que eu sirvo? Para onde eu estou vindo? Para onde eu estou indo? Existe alguma esperança além da morte? Quantas pessoas na humanidade que não sabem responder isso, segundo aquilo que Deus revela na sua palavra. E pela graça de Deus, esta cidade, mais uma vez, além do ministério das demais igrejas fiéis, está tendo novamente a oportunidade de compreender isso, de conhecer esse Deus verdadeiro que se revela a todo aquele que com humildade de coração o busca, quer comunhão com Ele, comunhão com o povo dEle. Então louvado seja Deus por esta oportunidade, e nós vamos louvar a esse Deus agora, cantando a Ele 2 louvores. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor, que vai nos conduzir a louvarmos ao Senhor. Vamos colocar de pé. As tuas obras
dado no céu e na terra, todo o poder. Deus o Pai o exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é Jesus. 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 Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Amém, Senhor. Nós estamos chegando ao final deste culto de ação de graças a Deus pela instauração deste ponto de pregação da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Nova Granada. Eu gostaria de cumprimentar você que participou online deste culto e de modo especial a todos os presentes, moradores de Nova Granada, da região, membros da IPB Rio Preto, membros do GIS, não é? Deste grupo de estudo bíblico aqui na cidade. E eu sempre digo a eles, olha, se esse trabalho chegou até aqui, foi pela fidelidade, pelo compromisso de vocês, semana após semana, em comparecer aos estudos, em orar para que isso se tornasse uma realidade. Também gostaria de saudar o Conselho da IPB Rio Preto, aqui neste ato representado pelo presidente do Conselho, o reverendo Misael Batista do Nascimento, saudar os demais pastores e autoridades presentes aqui, o coral Deus Conosco, tão agradabilíssimo, sempre aqui adornando os cultos ao Senhor para a glória de Deus. Saudar a todos, para que vocês de fato se sintam acolhidos em Cristo Jesus neste lugar. É uma grande alegria tê-los conosco nesta noite tão singular, aqui na vida desta cidade e também da nossa denominação cristã reformada, que inicia hoje um passo importante para a organização da sua igreja aqui nesta cidade. Eu, de maneira especial, gostaria de pedir, eu sei que eles não vão gostar disso, mas eu gostaria de pedir para os moradores de Nova Granada e da região, para ficarem de pé, se possível, aonde vocês estão, para que a igreja pudesse conhecê-los. Por favor, você que é de Nova Granada e que está aqui, veja quantas ovelhas preciosas de Cristo Jesus, que a graça de Deus repouse sobre a vida de vocês, sintam-se acolhidos.
E a nossa oração é que vocês retornem mais vezes, para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus cada dia mais. Podem se assentar? A palavra de Deus nos diz que honra a honra, ou que a gente deve dar honra a quem merece honra por aquilo que faz aqui para a glória do Senhor. Então eu também gostaria nesse momento aqui especial, de culto especial, de fazer um agradecimento de púlpito a todas as pessoas que generosamente fizeram muitas coisas. Por exemplo, doaram muitos itens para que essa igreja tivesse uma mínima estrutura de adoração a Deus. Seus nomes estão guardados com o Senhor lá no céu. Eu vou citar aqui alguns desses itens, algumas dessas benfeitorias. Eu quero agradecer em primeiro lugar, claro, o Conselho da IPB Rio Preto, que arcou com a reforma de toda a estrutura desse salão, em parceria com o nosso irmão aqui da cidade, o empreiteiro da obra, o Marcelo. Quero também saudar aqui, eu não estou vendo o seu site, a dona Mivana, mas ele provavelmente está assistindo o culto online, está participando online deste culto. Quero saudar aqui também o seu site, o proprietário do salão e a sua esposa, que gentilmente fizeram adaptações para que a igreja fosse instalada aqui, construindo, por exemplo, mais um banheiro. Quero saudar também os irmãos do GIS, do grupo de estudo aqui de Nova Granada, que doaram todos os equipamentos para que a gente pudesse guarnecer os banheiros e também todo o material de limpeza do prédio. Quero saudar irmãos da IPB Rio Preto, que doaram, preste atenção, irmãos, geladeira, fogão, micro-ondas, armário de cozinha, armário multiuso para produtos de limpeza, mesa com 8 cadeiras, 3 conjuntos de mesas plásticas com 4 cadeiras cada uma para as crianças, 2 estantes de madeira, tatame infantil, 5 vasos de flores para ornamentação, espelho no hall aqui dos banheiros, fichário de madeira para envelope de dízimo e oferta, microfone de púlpito, carrão elétrico, mesa para o projetor e a ceia, toalha para a mesa de ceia, ornamentação da mesa de ceia, adesivos aqui do púlpito e dos solas da reforma na parede da entrada, o púlpito, o tablado e a cruz de madeira, além daqueles que prestaram serviços de marcenaria, instalação de som e transporte de bens, de Rio Preto até Nova Granada. A vocês, muito obrigado. Que Deus possa recompensá-los grandemente. E a palavra para vocês é a de 1 Coríntios 15:58, que eu gosto tanto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. De maneira especial, eu quero destacar aqui o nome de um irmãozinho muito querido, já com bastante idade, e que parece nos ensinar muito com a sua fé e o seu amor à Igreja de Cristo. Eu falo aqui, e provavelmente ele está participando do culto, do senhor Rubens Viana, membro da IPB Rio Preto. Preste atenção, irmãos, que mesmo cego, auxiliou o seu filho, o presbítero João Marcos, a construir a cruz que está aqui nesta parede. Eu pude ver o vídeo do trabalho dele e me emocionar bastante. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão Rubens. Sua fé e engajamento na obra de Cristo, mesmo diante de tantas limitações, muito nos estimulam a continuar até o dia em que veremos o Senhor face a face e toda a aflição terá passado. Falar um pouquinho rapidamente da agenda desta igreja, o que a gente pretende fazer aqui. Em um primeiro momento, na próxima terça, nós teremos reunião de estudo bíblico às 20 horas. Então, todas as terças, não é mais na casa da família do Alaídes, agora nós temos aqui este lugar. Às 20 horas, reunião de estudo bíblico. Então, meus queridos, venham conhecer mais as doutrinas bíblicas que Deus revelou na sua palavra. Elas fortalecerão mais a tua fé em Cristo, além de você desfrutar de uma gostosa comunhão e também, claro, de alguns aperitivos no final do encontro. Então, terça-feira, às 8 da noite, reunião de estudo bíblico. Venha conhecer mais esse Deus que se revelou em Cristo para a tua salvação. Nas quintas-feiras, teremos o quê? Reunião de oração, às 20 horas também. Meu amado, venha orar por sua vida, pela sua família, por esta cidade, por esta igreja, pelo seu trabalho, pelos seus parentes, pelos seus amigos, enfim. Olha o que Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Muitas vezes nós queremos muitas coisas e tantas coisas de Deus,
mas nós não pedimos isso a Ele em oração. E Ele está esperando que o busquemos com fervor e fé. É isso que vamos fazer aqui, todas as quintas, às 8 horas. Venha e traga o seu pedido de oração, que nós vamos buscar a Deus, confiando não em nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo, para a nossa intercessão junto ao Pai. Então, todas as quintas, às 8 horas, venha orar pela sua vida. Você, morador de Nova Granada, você que às vezes está vendo o teu vizinho desesperado, o teu colega de trabalho que não sabe o que fazer diante de uma aflição, traga ele para orar a Deus, para que nós possamos interceder pela vida dele diante de Deus, e você vai ser ricamente abençoado também. Eu gosto muito, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi pastor batista, lá em Londres, tabernáculo metropolitano no século XIX, e ele disse certa vez que todos os ministérios da igreja dele poderiam parar, menos a reunião de oração, irmãos, que ele chamava de casa de força. Spurgeon tratava a reunião de oração como casa de força. Ele dizia, ele tinha essa consciência, a igreja precisa estar de joelho, clamando diante de Deus, para o seu socorro, de cada membro, de maneira coletiva, para que ela se expanda, para que o reino de Deus se expanda pela cidade, e também comece a ganhar mais corpo na vida dos adoradores, porque é assim que o Espírito Santo vai moldando o caráter de Cristo em nós, quando oramos, reconhecendo nossos pecados, intercedendo por aqueles que sofrem, clamando pela salvação de outras pessoas, o Espírito vai operando uma obra em nós, vai formando o caráter de Cristo em nós. É preciso orar, se entregar a Deus. Todas as quintas, às 8 da noite, venha orar pela sua vida, pela vida da sua família. E no próximo domingo, olha, não amanhã, em razão da proximidade do culto hoje, mas no próximo domingo, então, às 9 horas, culto de adoração a Deus. Veja, eu quero iniciar aqui uma série de pregações expositivas na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, pregação expositiva. Nós vamos, pela graça de Deus, expor o livro inteiro. Paulo ali, ele trata de uma doutrina que é fundamental para todos nós. Ele vai falar sobre a doutrina da justificação. Basicamente, ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar como está a humanidade diante de Deus. Como se encontra a humanidade hoje diante de Deus. Ele vai mostrar mais, como Deus declara justo o pecador. Como é isso? Como é que você pode ser perdoado? E uma vez justificado da sua culpa, da culpa pelo pecado, Deus espera agora uma resposta minha e sua. Como você então vai responder a esse perdão que você ganhou em Cristo? Logo em seguida então, ao culto, domingo, às 9 da manhã, nós teremos às 10h30, 10h15, 10h30, a escola bíblica dominical. E nós vamos começar estudando alguns estudos desta revista aqui, ó. Esta revista se chama O Desafio de Ser Igreja. São os estudos muito interessantes. E eu vou trazer um pequeno contexto aqui para você, como é relevante o estudo dessa revista. Olha só, será que é desafiador plantar uma igreja na cultura ocidental atual? E viver em Nova Granada ou em Rio Preto, como igreja fiel a Cristo, será que é desafiador? É muito desafiador, e por várias razões. Eu trouxe só algumas delas. Tem crescido o movimento dos desigrejados, que não veem mais razão alguma para sair do seu sofá e irem até um lugar com outras pessoas para adorar a Deus. De outro lado, muitas igrejas modernas, na verdade, infelizmente, são empresas com a placa de igreja, tendo o produto da palavra de Deus como comércio, como produto de exposição para atingir interesses financeiros. Por sua vez, muitas igrejas têm adotado também um estilo de pregação antropológica. O que é isso? A vontade do homem está no centro da pregação e a vontade de Deus revelada na sua palavra é deixada de lado. Igrejas que mais parecem um spa aos seus ouvintes, oferecendo pregações que mais parecem sessões de autoajuda, com terapias psicológicas e empoderamento do ouvinte, por exemplo, com a teologia do coaching ou da prosperidade. Pregações que deixam os ouvintes confortáveis em seus pecados, não tratando dos seus pecados, não os conduzindo ao arrependimento e fé em Cristo, para uma mudança substancial de vida. Igrejas cheias de pessoas, mas inchadas, e o inchaço no corpo a gente sabe que é sinal de doença.
pessoas que não mudam de vida após serem exortadas pela pregação da palavra de Deus. Não, elas confessam Deus no domingo, mas na segunda-feira elas vivem como se Deus não existisse mais. Falta convicção de pecado, falta a convicção da ira de Deus sobre o pecador, a ira justa de Deus, que cairá sobre todo aquele que não foi lavado pelo sangue de Jesus. Falta arrependimento, falta mais a noção de que o inferno existe. Não é uma parábola, não é uma abstração, há um lugar de tormento eterno, reservado para todos aqueles que durante suas vidas não caminharam com Cristo Jesus, não tiveram Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, é claro que é um desafio hoje ser uma igreja fiel nestes termos. Enfim, tudo isso será abordado nesse estudo aqui, se Deus permitir, a partir do próximo domingo. Veja, não amanhã, eu sei que você quer vir amanhã já, mas não amanhã, a partir do próximo domingo. Você está convidado então a participar conosco para saber se posicionar melhor diante desses desafios ao seu redor, como membro da igreja de Cristo. Terça, 8 horas, estudo bíblico. Quinta, 8 horas, reunião de oração. Domingo, 9 de manhã, culto público ao Senhor. Venha adorar a Deus com a sua família. E às 10h30, então, o estudo desta revista tão pertinente para uma igreja, principalmente o início de uma igreja. Como você vai saber se defender, se portar, defender a tua fé. Vão te perguntar, por que você está indo nessa igreja? Você vai ter que saber defender. Eu tenho visto a pregação da palavra de Deus lá. Eu tenho visto uma igreja séria, que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho visto uma igreja que não inventa a mensagem, mas tira a mensagem da Bíblia, revelada pelo Senhor. Essa mensagem tem acalentado o meu coração, tem me trazido paz, tem me auxiliado a resolver os problemas diários. Você precisa saber disso. Esses estudos vão te conduzir a responder muito bem isso. Terminado o culto, nós vamos tirar uma foto oficial. Olha que beleza. Isso aqui é um momento histórico na vida dessa igreja. Como disse o reverendo Misael, nós estamos em mês de aniversário lá na IPB Rio Preto, e eu fico olhando aquelas gravuras de 1937, 1942, está aqui o presbítero Moisés. Presbítero Moisés, fique de pé, meu irmão, para a igreja te conhecer. Gente, esse homem está no colo do seu pai, em uma foto de 1937, é isso? 1 ano, 4 meses e 4 dias. Olha que importante ele ver isso hoje. Os seus netos, os seus filhos, os seus bisnetos, que testemunho. Então, capricha aí, arrume aí a gola da camisa, passe a mão no cabelo, vamos tirar uma foto oficial deste momento, ok? Não vai embora, tem uma pipoquinha aí, chegou o pipoqueiro? Ok, vai ter uma pipoquinha para todo mundo depois, tá bom? A gente gosta de pipoca, gente, né? Será que está muito quente a pipoca? Vamos esperar. Olha lá, vamos tirar essa foto oficial terminado aqui. Outra coisa, você assinou aquela lista de presença? Se você não assinou a lista de presença, por favor, depois vai lá, deixa o teu nome registrado. Vai haver uma ata do conselho da igreja presbiteriana sobre esta reunião. O teu nome vai ser lançado lá. O teu nome vai estar lá. Daqui muito tempo, talvez, alguém vai ler. Olha quem estava lá hoje, nesta igreja em Nova Granada, que tem 2.800 membros. Você vai ver o teu nome lá. Então lance o teu nome lá. Irmãos, em nome do Senhor, daqui a um tempo essa igreja vai ter mais de 1.000 membros aqui nessa cidade. Lance o teu nome lá naquela lista lá. Tem uma lista de Rio Preto e tem uma lista de Nova Granada. Não deixe de colocar o seu nome, não tenha vergonha. Tá bom? Você não vai precisar dançar, cantar, nada disso. Coloque lá o seu nome. Tá certo? O que mais? Nada. Nós vamos louvar a Deus com mais um louvor do nosso amado coral. Por favor, a regente Carolina Cruz.
quero chamar o reverendo Robson. Após a oração e bênção apostólica, nós teremos o pós-lúdio. A Liz, nossa amada Liz Pinheiro, vai tocar então uma canção. É um momento para você se aquietar, para você refletir sobre tudo aquilo que você ouviu, sobre o culto que você prestou a Deus nessa noite, para você clamar a Ele a sua misericórdia, para que Ele firme a tua fé, e também para que você, morador de Nova Granada, terça-feira às 8 da noite, possa estar aqui de volta para estudarmos a palavra de Deus. E no final, depois do pós-lúdio, então, todo mundo, eu não sei se a gente vai vir para cá, tirar foto aqui na frente, tem bastante gente, ou lá fora. Será que dá para tirar lá fora melhor? Tira a foto lá fora, pegando a frente da igreja, né? Ok. Depois nós tiraremos a foto, e não esqueçam da lista de presença, por favor. Só tenho a dizer que é uma alegria, né, Rogério, a gente participar de um momento como esse, como a gente já ouviu aqui, esse eterno propósito, né, a gente fazer parte de tudo isso, realmente é um privilégio. E diante desse desafio, desse novo momento, a gente lembra daquela passagem ali no início do livro de Josué, né, aquela palavra do Senhor, ser forte e corajoso para fazer segundo essa palavra, que hoje é essa palavra da lei. Então, o nosso desejo é que esse núcleo, né, esse trabalho aqui possa ser realizado, né, com coragem, com disposição, com fidelidade à palavra do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor por essa noite, agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, por esse momento, ó Deus, por esse marco aqui na cidade de Nova Granada. Nós suplicamos a Tua bênção, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua graça aqui, ó Pai, e que, como já foi orado e como nós já nos apresentamos aqui, ó Deus, como igreja reconciliada com o Senhor, ó Deus, nós pedimos que aqui, ó Pai, seja um local, ó Deus, de transformação de vida, ó Deus, que seja um local, ó Pai, em que Cristo Jesus, ó Deus, seja exaltado e glorificado para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre essa cidade, sobre todos aqueles que são eleitos de Deus aqui nesse local e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Vamos ter um momento de pós-lúdio? Que Deus os abençoe então, uma boa noite a todos. Não esqueçam da lista de presença, vamos tirar a foto e comam a sua pipoquinha.